primeiro com uma brincadeirazinha rapidinha, pode ser? Vocês já ouviram falar do Simon mandou? É tipo no mestre mandou. A diferença do Simon mandou é que quando vocês só vão fazer quando o Simon mandar, ok? Tá bom? Então vamos lá. Simon mandou levantar a mão. Agora pode abaixar. Perdeu. O Simon não mandou. Deu para entender? Foi só um treinamento. De novo. Simon mandou, levanta a mão direita. Simon mandou, levanta a mão esquerda. Agora pode abaixar. Ah, o pessoal tá esperto hoje. Seguinte. Eu vou conversar um pouquinho com vocês com esse tema, que é transformar-se para transformar. Inclusive, já fazendo um merchan, é o nome do meu livro. Eu escrevi esse livro com esse título e vocês vão entender agora o porquê e vão entender um pouquinho da minha história também. Então, é como aperfeiçoar o nosso presente, repensar o passado e contribuir para o nosso futuro melhor. Ali é meu marido, gente, é o Tony. Ele dá oi pessoal, mãe. Aí. Oi. Vai passando o slide para mim, por favor. Vou passar um pouquinho por essas 5 etapas com vocês, tá bom? Então, primeiramente, eu vou contar um pouco da minha história. Aí depois, eu vou trazer as 7 ferramentas para a gente se transformar, que foram as ferramentas que eu usei para a minha vida. Espero que isso dê certo para vocês também. Depois eu vou trazer um pouquinho de conceitos e situações. Depois eu vou dar um quiz bem rapidinho. Então prestem atenção que eu vou contar para ver se eu não dá certa. E depois uma reflexãozinha final e beijo, tchau. Tá bom? Bora lá, vamos para o que interessa. Pode passar. Vou contar de mim. Vocês querem saber um pouquinho quem eu sou, o que eu estou na cadeira. Vocês devem querer saber, né? Vocês ficam meio curiosos, vocês? Sim. Vocês conhecem pessoas com deficiência? Sim. Vocês têm pessoas com deficiência perto de vocês, na vida de vocês? Sim. Todo mundo? Tá, então todo mundo. Quem não tem, levanta a mão. Tá. Não tem ninguém que você conviva, que você conheça com deficiência. Tem. Não, tudo bem, mas de qualquer forma, não, relaxa. O que eu estou querendo trazer aqui, que vocês já vão saber, é que é o seguinte. Eu tenho 42 anos, Jaqueline Bezerra, eu sou psicóloga, eu sou palestrante, eu sou escritora, eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou esposa do Tony, eu sou mãe do Victor, que tem 8 anos, meu tio, e eu falo de inclusão e autotransformação. Por que eu falo de inclusão e autotransformação? Pode passar, amor. Essa daí é minha mãe. A minha mãe, ela sempre falava que ninguém nasceu sabendo de tudo. E é verdade, né? A gente nasceu sabendo de tudo? Não dá para saber tudo. Então, justamente por isso que eu quero contribuir um pouco sobre inclusão, sobre transformação, psicologia e tudo mais. E aí o que eu espero é que no final dessa apresentação vocês aprendam algo novo para conseguir se transformar e construir alguma coisa por aí, contribuir com os próximos. Beleza? Vamos ver o que vai dar nesses próximos minutos aí. Pode passar, amor. Vamos lá, quem sou eu? Como vocês não sabem o que eu tenho, eu vou contar um pouquinho, tá bom? Na minha época a gente não tirava tanta foto, então eu tenho pouca foto de eu pequena, mas ali sou eu pequenininha andando. E aí depois, eu sou um pouquinho maiorzinha ali, ó, já estou ficando um pouquinho mais fortinha, a perninha tá pelando, jogando prato. Ali a gente está subindo em cima do prédio, eu e meus irmãos, meu pai era zelador, então a gente conseguia dar uns rolês pelo prédio. Só que eu não finalizei a subida, porque eu já tinha dificuldade motora, então eu não consegui finalizar a subida. Mas tudo bem, saiu legal a foto. Ali é um raio-x da minha coluna, que vocês não estão enxergando nada, mas ela ficou muito torta e eu já vou explicar por quê. Então, meu diagnóstico, depois de eu cair muitas vezes, depois de várias quedas frequentes, com 7 anos fez uma biópsia, tirou um pedacinho do meu músculo e viu que minha musculatura ela é desproporcional. Então, as fibras de força, de resistência, elas são desproporcionais, meio atrofiadinhas e não sei o quê. Por conta disso, a coluna entortou. Minha coluna entortou, porque para a coluna de um prédio ficar reto, precisa de um cimento bom.
o meu cimento, meu músculo sempre foi meia boca. Então minha coluna foi lá e entortou. Aí tá bom, então minha coluna ficou bem tortinha, no raio-x não dá pra vocês verem direito. E aí aqui eu coloquei um pedaço de um músculo, só pra vocês verem, né? Que a gente tem as fibrinhas ali. E foi isso. Aqui, só para vocês saberem, com relação ao tema da palestra, da nossa conversa, eu estou pensando primeiro no meu passado. Então, lembra? Vou pegar o passado, presente e futuro. Então, aqui vamos olhar meu passado primeiro. Então, essa sou eu tenho essa deficiência com relação à questão neuromuscular. Então, todos os meus músculos, eles são atrofiados, eles são fraquinhos, e com o passar do tempo, ele foi piorando. Mas está tudo bem, e vamos ver o que vai dar. Aí, vamos lá. Aí eu estou apresentando também só um pouquinho mais da minha história, da minha família. Aí é o meu pai, que eu falei, zelador, figuraça, lindo, sanfoneiro, mó legal, meu pai. Minha mãe, que sempre falou que linda, se eu sabendo também. Chuchuca da minha vida, lindos. Aí os meus irmãos também, parceiros. Sou eu e mais 3. E assim, aí vamos lá. Ah, seus irmãos são normais? Está errado falar assim. Não que está errado. Ninguém nasceu sabendo. Mas assim, o legal é falar, eu sou uma pessoa com deficiência e meus irmãos são pessoas sem deficiência. Porque eles não são normais, não. Ninguém é normal. Alguém é normal aqui? Não. Ninguém é normal, né? E vamos que vamos, né? Então, esses são meus irmãos, a Pati, o Will e a May, e eu sou a terceira. A minha irmã que está ali em cima da minha cabeça ali, ela é a quarta, que está no meio. E só eu que nasci com essa questão neuromuscular, foi alguma coisa congênita, ou seja, na barriga da minha mãe, sei lá o que aconteceu, rolou lá, de minha musculatura sair assim. E vamos que vamos, né? E aí o que eu estou colocando aqui, ó. Ninguém nasce por acaso, independente de religião, de qualquer coisa, né? Mas sim por uma causa. Vocês já pensaram nisso? Já? Porque olha aqui, ó. Se eu tivesse nascido em outra família, meus conceitos seriam outros. Se eu tivesse nascido em outro país e cidade, também eu poderia pensar de outra forma. E se eu não tivesse os traços, inclusive a deficiência que eu tenho, tudo seria diferente. Eu não seria eu, sei lá. E assim, seria melhor eu sem a deficiência? Eu acho que não, tá ótimo assim. Porque assim, eu nem sei quem eu seria, sabe assim? Então, para começar, já uma reflexão a partir disso. Porque assim, por quê? X, mas tá tudo bem. Aí vamos lidar com isso, pegar a situação e fazer algo para lidar. Pode seguir. Aqui eu vou trazer um pouquinho, tudo bem breve da minha vida, daqui a pouco eu vou trazer, lembra? Primeiro vou trazer uma história, daqui a pouco eu vou trazer as ferramentas que eu utilizei para lidar com essas situações. Na minha fase escolar, ali eu estou na escola com a minha professora, minha coluna foi entortando. Dá pra ver eu ali de perfil? Olha como a coluna estava. Eu estava bem corcundinha de lado. Hoje aqui, ó, eu estou um pouco menos, porque eu fiz uma cirurgia de coluna e porque agora eu fico mais sentada. Então até dá para manter um pouquinho mais aqui a postura. Mas mesmo assim, minha coluna entortou um bocado, porque ela estava baixada, mancando. E olha eu fazendo pose ali, tô toda tortinha, enfim. Ali é uma amigona minha, que é a Gilza, que é minha amiga da adolescência, que está aí até hoje. Ali eu andando, é mesmo, olha ali, eu de muleta. Eu ainda não usava muleta quando eu era jovem. Depois que eu passei a usar, eu andava com uma baita dificuldade, mas eu segurava na perna e eu ia. Aí até aceitar a muleta, eu não queria muleta, tá, vai na muleta. Depois até aceitar a cadeira, tá bom, vai na cadeira. Então assim, foi todo um processo, não foi tudo fácil também não. Mas assim, é só para trazer um pouquinho. E aí a minha reflexão que eu estou trazendo aqui é que assim, eu me sentia feliz por ter meus amigos, por ter minha família, mas de verdade, em vários momentos eu chorava lá quietinha, refletindo, não era brinquedo não, mas eu lidava, né, com isso. E aí o que eu comento, ó, que quando eu consegui transformar o meu auto-preconceito, e depois eu vou trazer um pouco sobre isso, enquanto as pessoas próprias que estão na diversidade têm o auto-preconceito também, aí eu melhorei a minha autoestima e aí eu passei a lidar com as situações e com as pessoas de uma forma mais natural. Né? Daqui a pouco eu vou chegar lá como que eu fiz para melhorar essa minha autoestima e tudo mais. Pode passar. Aí de novo, aqui, uma frase que eu amo. Isso também passará. Vocês já ouviram essa frase? Já?
E aí, o que eu quero contar aqui no Isso Também Passará? Vocês conseguem imaginar o que eu quero dizer aqui, não? O que tem nessa foto? Todo dia na vida vai passar? Vai. É uma fase. Sim. E aí, sabe por que também que eu estou falando nessa foto? Aí é um paralelo, porque assim, eu lembro da minha deficiência. Mas ali são meus pais. Lembra que eu falei o quanto eles são demais? Os dois já partiram. Eles estão aqui na minha tatuagem, inclusive. Tá? E aí o meu pai, eu estou dançando a valsa com ele de formatura do oitavo ano, que é o atual 9º ano hoje. E ele faleceu meses depois. A minha mãe faleceu em 2008, foi mais anos depois, mas os dois já partiram. Enfim, e aí o que eu estou só trazendo aqui é um pouco que eu estou contando a minha vida, né? E eles não estarem mais aqui né, faz parte, eu precisava compartilhar. Mas aqui o meu foco não serão os meus pais, não será o luto, nada disso. Mas assim, o quanto tem coisa para a gente refletir nessa vida e aprender e buscar instrumentos para lidar com as dificuldades. Então é isso. Então assim, isso também passará, que é uma lenda, né? Um rei, um sábio, ele pediu uma frase que pudesse ser eterna, né? E a frase é: isso também passará. A alegria passa, a tristeza passa, tudo passa. Então ela é uma frase muito sábia. O que vocês acham disso? Sim? Né? Gostou da frase? Angelina, Eu. posso? Por favor. Vinícius de Moraes tem uma frase que a tristeza é o intervalo entre duas felicidades. Boa. Não é? Nada é eterno, são momentos, né? Então uma hora você está feliz, outra hora você está triste, mas a felicidade vem outra vez. É isso aí. É bem isso, Né? É bem isso. Agora eu, jovem adulta, né, passando por uma fase, encerrando os meus estudos na escola e seguindo para trabalhar e por aí vai, fazer faculdade, enfim, que é uma fase que vocês estão aqui por perto, né? Eu queria muito trabalhar, eu queria muito me desenvolver, mas eu tinha vergonha. Eu não queria ser vista, eu não queria me expor. Só que foi tudo muito louco, né? Estou aqui agora, ó, me expondo, né? E o meu primeiro emprego foi como recepcionista, que assim, eu mandei currículo, falei, vai aparecer lá atrás do balcão, né? O negócio bem escondidinho, foi bem recepcionista, a primeira serviço. Mas eu falei, veio? Tá bom, vamos. Fui trabalhar. Aí depois fui lá, fiz mergulho sozinha, fiz o curso, e eu andando com a minha dificuldade, porque eu andava, mas com dificuldade e tudo mais, fui seguindo. Dirigi, tirei carta, fui lá, tive meu carro, sempre gostei de música, tive uma banda, olha eu ali cantando. Então assim, fui tocando, mas eu tinha vergonha, eu juro que eu tinha. Hoje eu sou um pouco mais, né? Mas eu tinha, porque eu não queria que as pessoas ficassem me vendo e me julgando. Eu tinha muito medo disso, sabe? De estar ali na frente e achar que, sei lá. Só que aí eu me transformei. Aí quando eu transformei o desejo de ter independência, como trabalhar, nadar, dirigir, numa determinação eu consegui. Quando eu tirei a vergonha de me expor no palco, eu consegui lá cantar. Eu sempre gostei de cantar, meu pai era sanfoneiro, tecladista, não sei o quê. Então, a música sempre esteve perto da minha vida. Marida, relacionamento. Também super difícil, porque se eu já tinha dificuldade para trabalhar, né, para estar nos ambientes, para namorar, ferrou. Nunca ninguém vai gostar de mim. Quem vai gostar de uma moça com deficiência? E andar baixadinha. Olha o tamanho do homem, né? Eu imaginava que eu ia namorar, eu ia casar com um cara baixinho pra, tipo, eu falei, eu sou baixinha, né? E aí eu lá baixinha, eu falei, vai ter que ser um baixinho. E aí a vida foi e me trouxe ele, assim, mas só que pra eu chegar no meu marido foi todo um processo de autoaceitação, de autoestima, de descobrir o que eu queria, que daqui a pouquinho eu vou partilhar as ferramentas. Mas assim, foi uma fase que assim, a autoestima baixa, mas vamos que vamos. Mas sempre lidando, a gente vai se virando nas situações. E também ter filho. Deficiente, ter filho, como é que pode? Como é que vai dar conta? Muita gente tem dúvida, né? Até hoje o pessoal me olha e se surpreende com o meu filho, é que hoje eu acho que a gente passeia de uma forma tão natural, sei lá, que o pessoal admira até, mas o pessoal até se acostumou. Tem gente que, né? Alguém já me viu com meu filho aí? Sou famosa no bairro. Ó, fiquem de olho, eu tô sempre passeando por aí, vocês vão me ver. Vocês vão me ver. Eu e meu filho, ele pega carona aqui na cadeira.
que ele tá ficando grande, então daqui a pouco não dá mais certo. Enfim, mas para eu ter meu filho, eu dar conta de cuidar do meu filho, também foi desafiador emocionalmente, como que eu ia dar conta. Mas tá bom, eu quero, eu vou lá e cuidar do jeito e assim, dando meu jeito. Cadeira de rodas, aí que eu falei, ó, eu andava, aí aqui eu já tava namorando com o Tony, aí ele tá abaixado, então dá uma sensação assim, mas ele lá, ele fica, ali a minha posição normal, né, eu abaixada, aí eu precisei começar a usar cadeira de rodas, porque eu não aguentava andar mais nada, eu ia pro trabalho, só levava marmita, não queria passear com ninguém, porque eu não aguentava andar com mais nada. Aí o médico, meu marido, todo mundo, pega carrinho de shopping, né? Começa a andar com carrinho de shopping. E eu não queria, mas aí eu peguei e gostei, ó. Fui apostando corrida, foi mó legal. Deu tudo certo. E depois fui pra minha cadeira motorizada. Por quê? Porque assim, hoje eu consigo só ficar em pé, mas eu não consigo caminhar. Hoje eu só consigo ficar em pé e fazer uma transferência, que a gente chama. Que é pegar, ficar em pé aqui, girar o pé e sentar aqui. Girar o pé e sentar ali. Só que o levantar e sentar também é bem difícil por conta da altura. Então, sei lá, sentar numa cadeira como essa, talvez eu dou conta. Mas para mim, quanto mais alto, melhor para eu conseguir me locomover. Depressão. Tive depressão, psicóloga tem depressão, as pessoas têm depressão, as pessoas têm ansiedade, todo mundo tem isso. Isso é humano, isso é real, né? Muitas pessoas acabam achando que é frescura, que não sei o quê, mas eu tive. E eu tive porque nessa fase, foi uma fase que eu comecei a parar de movimentar mais a minha mão. Vocês veem que eu estou aqui, ó, mas a minha mão também atrofiou com o passar dos anos. Então, para eu comer aqui, ó, eu não dou mais conta de comer com a direita. Eu como com a esquerda. Arrumar o cabelo, aí eu vou aqui. Aí dá certo. Então, a minha mão também piorou. Eu dirigia carro adaptado, né? Já dirigia bastante tempo. E aí eu tava lá, curva mal feita. Parar de dirigir. Então, pra mim foi um baita de um luto, né? Caramba, né? Minha independência no meu carro, né? De estar ali, dirigindo. Então, assim, essa perda do braço, pra mim, foi pior do que a da perna. Porque a da perna, eu sabia que um dia eu ia parar de andar. Sabia, mais ou menos, né? Brigava com aquilo. Mas eu imaginava, já estava bem longe de andar. Mas o braço, eu falei, gente, não. Então, o braço hoje, aqui, esse braço, eu tenho que poupar bastante para ele tentar se manter, mas não é fácil, não. Então, nessa fase, eu dei uma deprimida, comecei a pensar, putz, agora a ladeira abaixo, agora eu vou ficar super dependente. Agora, né, meu marido, estou atrapalhando meu marido. Enfim. Aí eu até comento, que aí quando eu consegui transformar minha depressão em autocuidado, aí eu resolvi cuidar de mim, deixa eu me cuidar para resolver esse negócio. E até onde que eu vou atrofiar também não sei não, sabia? No final, assim, a minha atrofia, ela é rara, né? Ela entra nas doenças raras. Então até onde pode atrofiar não dá para saber. Então na dúvida, vamos cuidar da cabeça, cuidar do corpo que der, e vamos que vamos. Né? E aí beleza, aí eu fiz a faculdade. Antes eu fiz uma faculdade, acabei trancando. Na época, até porque eu estava com problema de andar, estava bem complicado. Eu escolhi inicialmente gestão ambiental, porque eu sempre gostei muito dessa colaboração com o meio ambiente, de fazer alguma coisa pelo mundo e tudo mais. Então primeiro eu comecei com gestão ambiental, só que aí eu andava muito, eu tinha muitas visitas de campo, Paranapiacaba, a gente ia andando, fazia. E eu caía, levantava, mó tranco. Aí eu peguei, tranquei e falei, depois eu volto. Aí depois eu revi e falei, não, vou para psicologia. Porque assim, eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de estar com as pessoas. Eu queria transformar alguém em algo. Então eu falei, ao invés de ir no meio ambiente, vamos no indivíduo, sabe assim? Porque aí o indivíduo transforma o meio ambiente, né? Tá tudo o mundo como um todo, né? Então eu mudei ali de formação, mas o raciocínio está perto, né? Aí, psicóloga, escrevi meu livro, como eu falei, vim fazer palestras. Ali eu estou numa entrevista, numa legal, enfim, várias coisinhas. Pode seguir, amor. Bora lá. Ferramenta que eu quero compartilhar. Tá tudo bem por enquanto? Sim. Estou falando muito? Não, é só pouco. Mas tá tudo bem? Tá dando para entender? Então vamos para as ferramentas?
a minha história, claro, mas é a história de vocês que eu quero tocar, né? Principalmente. Então vamos lá. Como que eu consegui lidar com tudo isso, né? Uma coisa que eu fazia desde pequenininha era escrever. Ali, ó, são escritas minhas que eu escrevia inicialmente. Eu fazia muito diário. Alguém aqui faz diário? Ou já fez? Ai, ó. As meninas. Meninos, ninguém diário, meninos. Meninos, ninguém. Ah, menina, diário, aê! Isso aí. Enfim, porque assim, eu fazia muito diário pra mim. E eu também comecei a escrever um livro quando eu tinha 17 anos. Porque eu sempre quis escrever um livro. E aí nessas minhas escritas, eu escrevia, ficava ali naquele meu bololô, né? Tipo, ai, que não sei o quê. Ai, falando da minha vida, falando de namorado, falando de trabalho, falando um monte de coisa. Tudo bagunçado, tudo. E aí eu mesma respondia pra mim, depois eu me criticava, era uma loucura. E era muito legal, porque quando a gente escreve, a gente consegue colocar ali pra fora, né? Deixa eu até ver o que eu coloquei aqui nesse slide. Ah, tá, ó. Escrever é expressar as palavras que nos sufocam. Eu lembro que eu li isso quando eu era pequena. E aí disso que eu comecei a tornar o hábito da escrita, né? E aí assim, vocês já tiveram esses pensamentos, né? Ó. Ah, puxa, tal situação não tinha que acontecer. Caramba, fiz de novo. Que dia difícil. Não, mas por quê? E agora? Sabe? Esse monte de pensamento que a gente tem. Ou, nossa, você lembrou de um evento no passado? Então escreve, tira da cabeça, sabe? Joga pra fora. Né? Ah, fez alguma coisa que você se arrependeu? Escreve. Deixou de fazer alguma coisa? Você está triste, ansioso, com medo? Pode passar o slide, por favor? Porque aí, ó, o que acontece? Vocês conseguem enxergar esse desenho, desse mocinho aqui, ó? Sim. Vocês estão entendendo qual é a imagem? Ele tá vermelho. Desculpa, galera, não estou conseguindo ver todo mundo, né? Ele tá vermelho, cheio de pensamento. E aí ele começa a escrever. O pensamento começa no papel. Aí vai mais no papel. Vai mais. O pensamento fica lá no papel. Não é que vai se transferir totalmente, mas vai organizar, dá pra entender? É meio que de você como se estivesse fazendo um quadro. Você joga pra lá, você tira, e aí você consegue olhar até com mais distanciamento, sabe? Isso, né, eu fazia quando eu era pequena, e isso é técnica de psicólogo. Né? Não sei se vocês já ouviram algum psicólogo falar, escreve, né? Escrever é muito bom, né? E aí a gente pode escrever tanto uma escrita livre, como eu comentei. Pensou em alguma coisa? Passou por alguma coisa? Escreve, não sei o quê. Ou escrita guiada, que é você usar. Vocês já responderam o caderno de perguntas? É da época de vocês? Não. Ninguém conhece o caderno de perguntas? Gente, eu tô velha! Ninguém conhece? Cara, vocês conhecem, meninas? Sim. Eu já trabalhei com eles. 12 coisas que me fazem feliz. Então, ano passado eles fizeram um desenho, a rotina, o desenho do quarto. Então, assim, projetos de vida, eu puxo muito da psicologia. Então, eles fazem várias atividades. Boa! Porque o caderno de perguntas da minha época, eu vou contar. O caderno de perguntas era um caderno onde a gente fazia umas perguntas, sei lá, o que você gosta de fazer nas horas vagas, né? Do que você gosta mais, qual é o seu estilo de música favorita? Várias perguntinhas e ia respondendo. A ideia aqui é uma escrita guiada, que eu estou comentando. Então, a escrita guiada, assim como um caderno de perguntas, mas existe muitas outras mais, é você, por exemplo, se comprometer a todo dia escrever, sei lá, qual foi a coisa mais difícil do dia de hoje, qual foi a coisa que você tem para agradecer e o que você faria diferente amanhã, sabe? Já seria um tipo de escrita guiada. Você pegar, responder essas 3 perguntinhas. Ou, dando exemplo, o meu livro. O meu livro, eu faço muito essa coisa do guiado. Eu vou contando no meu livro a minha história, e aí eu faço perguntas para vocês. Então eu vou lá e eu conto. Eu senti tal tristeza. Você já passou por isso? O que você fez? Não sei lá. Eu vou fazendo essa conversa. Então seria escrita guiada, né? Cartas não enviadas. Cartas não enviadas também é algo muito legal. É você escrever alguma coisa para alguém que está vivo ou não e não entregar. Você só desabafa, sabe? Assim, você fala, eu precisava falar tudo aquilo que está entalado, a pessoa está aqui, mas é melhor ela não ler, porque senão vai dar treta, melhor
celular não, aí você não dá, você joga fora, guarda, faz o que você quiser. Ou uma pessoa que partiu também para você conseguir ressignificar aquilo, botar para fora também é uma técnica de escrita. A outra, agenda é para organização. Né? Agenda, eu adoro agenda é para a gente organizar, jogar para frente, porque agora não vale a pena pensar. Porque a gente está num mundo muito ansioso, né? E aí às vezes a gente está cheio de pensamento. Se você joga, hoje não é dia de pensar nisso, bota na agenda, coloca lá. Daqui uma semana eu volto a pensar nesse assunto. E por último, eu pulei, né? A lista. Lista é fazer lista sobre algum assunto. Então, sei lá, você está com um programa de relacionamento com alguém, fazer as 10 características positivas daquela pessoa, sabe? Assim, é você ir ressignificando ali através de listas, né? 10 coisas para agradecer, né? E por aí vai. E lembretes eu adoro também. Tudo aqui daria um outro bate-papo, tá? Eu adoro. Os lembretes é muito legal. Lembrete é você escrever alguma coisa para você, no seu celular, no papel, botar na agenda, botar na carteira, onde quer que seja, para você se lembrar de alguma coisa. Por exemplo, eu quero perder peso. Eu quero perder peso porque eu quero ter mais saúde, porque o excesso de peso piora a minha coluna. E eu escrever isso lá, no bilhete, e todo dia eu ler. Se todo dia eu ler, isso não é pensamento positivo, isso vai programar minha mente para que eu consiga chegar no meu objetivo. Então, o lembrete, ele também é muito terapêutico, sabe? Para você ir programando a sua cabeça. Tá dando para entender? Ai, meu Deus, boas leituras! Então, assim, o que eu fazia? Aqui, lembra que eu falei? Primeiro eu contei meu passado, aqui eu estou falando coisas pra gente aqui fazendo presente. E coisas que eu fazia lá atrás e que eu ainda faço, que é de ter boas leituras. Primeiro, escrever, boas leituras. As boas leituras aumentem um monte de coisa, que acho que eu não vou ler tudo aqui, mas sei lá, é muita coisa, né? Amplia vocabulário, você conhece diferentes experiências, contribui para o seu autoconhecimento, fornece um outro olhar, leva você a se confrontar com você mesmo, porque assim, quando você está lendo, como que é a frase? Eu li esses dias uma frase, que a leitura é o momento que você está se desenvolvendo sozinho. E é muito legal, porque é um caminho seu, é uma escolha sua, é você pegar aquilo e você ler aquilo, tanto leitura de livro como de conteúdo também, bons conteúdos, né? E quando a gente lê bons conteúdos, a gente consegue se elevar, a gente consegue chegar num lugar legal. Então vamos passar. Boas leituras, todo mundo sabe que é bom ler. E, tem 15 pontos aqui. E pode seguir. Reduz estresse. Pode ir. Boas amizades. Boas amizades, todo mundo sabe que é super legal. E isso pra mim me fez muito bem, né? Porque as amizades, a gente sofre já, como eu estou colocando, muitas influências das mídias sociais, de televisão, de que mais eu coloquei? Jogos, enfim, de um monte de coisa. E os nossos hábitos, eles vão mudando de acordo com as pessoas que a gente convive, né? Então, quanto mais a gente passar tempo com pessoas que nos elevem, cheguem onde nós queremos chegar, ou que a gente queira aprender aquilo que a pessoa também está aprendendo, isso a gente vai aprender. Por quê? Aqui eu vou ler porque é mó legal. Então, os nossos hábitos mudam sempre. Alguém quer ler para mim? Nossos hábitos, inclusive, pode começar daí. Nossos hábitos, inclusive, mudam sem vantagens se passarmos a maioria da parte do nosso tempo com alguém que gosta de meditação. Será mais fácil de pensar Passar. e passar a meditar. Alguém com bons hábitos alimentares facilitará nossa dieta. Alguém que fala palavrões aumentará nosso repertório. Alguém que fala de elevação espiritual também nos influenciará. Se estivermos perto de alguém que bebe, ficaremos mais suscetíveis. Se for alguém mais positivo, ficaremos mais felizes. Com alguém que sabe um assunto que não conhecemos, aprenderemos. Perfeito. E aí eu estou contando, deu para entender essa parte? Porque quanto mais a gente está ali trocando, né, é bom demais. E outra coisa que eu estou comentando aqui embaixo é o contágio emocional. Sabe quando a gente está perto de alguém está triste? Você fica já meio triste, né? É óbvio que não é pra gente também, não quero mais falar com ninguém, né? A pessoa está triste, não quer falar. Também não, vamos se ajudar,
empatia, amor ao próximo se mantém. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente se contagia, porque a gente tem o hábito de imitar os gestos das pessoas e tudo mais. Então, boas amizades faz toda a diferença, é bom demais. Isso contribuiu muito para o meu autodesenvolvimento desde sempre. Pode seguir. Aí, que eu coloquei, ó. A ideia não é querer por perto apenas pessoas perfeitas, porque não existe, né? Mas conectar-se com a sua essência, o que você quer, para você atrair pessoas que, como você, batalham para se tornar versões melhores. Vamos lá para o 4, né? Ah, adoro. Vamos ver se o link vai funcionar. Aqui, eu quero já compartilhar assim. Então, ali aqueles 3 que eu contei foram coisas que eu já usava. Ali na minha infância, adolescência, sempre eu gostei de ler, sempre eu gostei de escrever, sempre tive bons amigos, foi muito legal e tá tudo certo. Regulação emocional. Regulação emocional eu gostaria de compartilhar, porque assim, meu, lidar com emoção não é brinquedo, né? É na escola de emoções, né? Então aqui, vocês conhecem já divertidamente, né? Todo mundo, né? E aí aqui eu vou passar 2 trechos que vocês já devem ter visto, mas são umas análisezinhas. Você consegue clicar? Clica no azul primeiro. Validou o que ele estava sentindo, deixou ele chorar. Como você fez isso? Ah, não sei. Estava triste, então eu escutei. Não, pode. Aí vamos abrir o outro já. Deu para entender aqui na tristeza? Porque a gente tem o hábito de foge da tristeza, não quero tristeza, é só alegria. Só que tem horas, meu, chora, respira, sabe? Ou alguém está triste, respeita, sabe? Opa, volta lá. Tem o vermelhinho ainda. E com relação à raiva, eu até vou narrar aqui rapidinho, e daqui a pouco você já vem o vídeo. O raiva, não sei se vocês lembram no desenho, que quando ele estava com raiva, de cara a cabecinha dele era vermelha lisa, depois a cabecinha dele fica um queimandinho, e depois fica um fogaréu. Que ele até queima lá o vidro, porque ele abaixa a cabeça e consegue até cortar o vidro. O que acontece? A nossa raiva tem esses 3 estágios, assim como raiva aí do desenho. Então, assim, quando você está com raiva, se der para tentar detectar logo no começo, é melhor, antes de queimar alguém, antes de ferir alguém. Deu para entender? Deu? Pode seguir. Primeira fase, o raiva deixou passar, que era justamente numa fase onde ele ainda tinha condições de dialogar. Agora ele já está numa fase de planejamento, deixa estar, se repetir de novo, e aí ele vai para uma fase 3, onde ele explode, onde existem as agressões verbais, físicas, quebrar objetos. Geralmente, em que momento que você deixa a sua raiva? Até onde ela chega? Ajuda psicológica. Eu busquei ajuda psicológica. Ajuda psicológica, a gente tem muito preconceito, né, com relação a isso. Só que é muito legal, porque assim, ainda mais a fase que a gente está, que vocês estão, fala, meu, eu quero chegar num lugar. Tá, mas pra onde eu vou? Né? Sabe aquela história, né, de Alice no País das Maravilhas, não sei se vocês já ouviram, e fala assim, pra onde que eu vou? Qualquer lugar. Não tem esse qualquer lugar. Você vai pegar qualquer ônibus. Pra onde você está indo? Qual estrada você vai pegar? Então você não sabe nem onde você vai chegar. Então você saber para onde você está indo é muito importante. Só que para você saber para onde você está indo, você precisa se autoconhecer. Você precisa acreditar que você merece aquilo que no relacionamento com o meu marido foi muito isso, né? Eu queria muito ter alguém, queria muito um dia casar, queria muito ser aceita, mas primeiro eu precisava me olhar, me autoconhecer, investir na minha autoestima. E a terapia fez toda a diferença na minha vida. E aí eu só estou comentando que a terapia, não sei se alguém aqui já fez, faz, né, não conhece ou conhece, é um espaço totalmente de confidencialidade. Então é tão bom e é tão necessário conversar com alguém imparcial, né, ali que usa técnicas e tudo mais. Pode passar. Aqui eu vou só um pouquinho mais. A outra ferramenta são os nossos óculos. Os óculos que eu quero dizer é que assim, a gente nasce com óculos transparente, então a gente vê tudo daquele jeito que realmente é. Às vezes nosso óculos dá uma embaçadinha e às vezes ele fica cinza.
Por quê? Porque a gente tem muitos pensamentos por trás, né? Então é muito importante cuidar desses pensamentos. Então, pode passar, que aí eu vou mostrar. Ali, ó. O copo meio cheio e o copo meio vazio. Você já ouviu falar dessa história? E aí você pode olhar o copo, né? É tão básico isso, mas assim, depende do seu olhar, depende do que você está pensando. E se o seu pensamento, tá, que a gente chama de disfuncional, tá, um pensamento triste, você vai olhar e falar, tá faltando, né? E esses pensamentos, eles acabam vindo por conta de crenças que a gente tem, né? Por conta de pensamentos que a gente tem, que a gente gostaria de estar em algum lugar e estar em outro. Então, a gente vigiar e cuidar dos nossos pensamentos é extremamente importante. E aí o que a gente fala é, existe uma situação, e aí existe um pensamento. E aí depois que vem a emoção, a reação fisiológica, coração, choro, né, ansiedade, tudo isso vem depois do pensamento. E o comportamento, né, bravo, né? Então assim, mas primeiro vem o pensamento. Por isso que é muito importante a gente se autoconhecer, a gente escrever, a gente ler, a gente fazer terapia, a gente fazer o que for para se autoconhecer, porque o nosso pensamento tem que mandar. E aí o pensamento, né? Eu comentei, pode ser disfuncional, que a gente chama por isso. A gente pode olhar uma situação, por exemplo, quando eu falei que estava com depressão, eu falei, meu, agora ladeira abaixo. Ou, estou atrapalhando meu marido. Que pensamento que é esse? A gente chama, né, na psicologia, de um pensamento disfuncional de leitura mental. Eu estou lendo e eu estou atrapalhando meu marido. Da onde que eu tirei isso? Tá, é olhar para o pensamento, tá, eu estou atrapalhando meu marido. Tá, mas de onde você tirou? Qual é a evidência desse pensamento? É mesmo, né? Como assim? Né? Ou, como eu falei, ladeira abaixo, agora vai piorar, não tem mais chance. Tá, mas assim, como assim? Tem uma prova, é um pensamento que vale a pena, então é você ir olhando para o pensamento e questionando. Tá dando para entender? Sim? Pode seguir. Então, para limpar a lente, para a gente conseguir enxergar melhor, porque a gente nasce com a lente limpa, só que a gente vai vendo tanta coisa que faz a gente embaçar. Então a gente começa a achar que a vida do outro é melhor, que o outro é mais bonito, que tal coisa é mais legal, de que eu não vou dar certo, que só pro outro dá certo. Então a gente começa a ter esse monte de pensamento embaçado, né? E aí para limpar, a gente pode, primeiro, ver, é verdade esse pensamento? Você tem certeza? Qual é a prova desse negócio? Né? A segunda, é um pensamento bom? Tá valendo a pena? Ou só tá te deixando down? Então vamos perguntar mais um pouquinho? Se tá te deixando triste, segura, pergunta, né? Terceiro, é útil? Tá te levando para algum lugar? Né? A gente usando isso. Ou outros questionamentos. Né? Se você pode fazer alguma coisa em relação a isso, e o que você diria para um amigo, né? Porque para nós mesmos a gente fala um monte de coisas, até muita besteira. Para o amigo a gente aconselha bonitinho, né? Então assim, é muito legal a gente tentar olhar para a gente como se a gente fosse nosso amigo. Pode passar. Ou, né, se a gente não conseguir questionar tudo isso, porque questionar tudo sozinho dá trabalho, a gente usar uma lente de aumento. A lente de aumento é, né, leitura, escrita, psicoterapia, amigos, família, música, meditação, tudo que você puder para você melhorar esse pensamento, para você melhorar a sua visão de si mesmo, para você conseguir, né, ficar bem, né, ter uma saúde psíquica, psicológica, né? Aí a pausa ativa, é o 7, cheguei no 7. Pausa ativa. Eu sempre gostei de cantar. Então o cantar me ajudou muito a perder vergonha. Me ajudou muito a meditar até. Quando a gente canta, você respira, você se concentra na letra, você esquece todo o resto, né? E aí devagarinho você consegue melhorar a sua autoestima. Então para mim, o cantar melhorou muito a minha autoestima. Então a gente praticar qualquer hobby, porque a gente acha, não, hobby você está perdendo tempo, não, vou virar cultura profissional, mas ok, me faz bem, né? Então assim, qualquer coisa, né, para aquele mais velho, tricotar, escrever, pintar, ler, palavra cruzada, quebra-cabeça, meditar, dançar, ouvir música, qualquer hobby, para você ficar bem, para você conseguir ter esse tempo para você aprender e relaxar, certo? Bem? Tá bom, pode passar. Conceitos e situações para refletir.
Vamos para a terceira etapa. Vamos lá, não responde, mas dá uma lida aí, gente, pensa. Você já julgou alguém só pela aparência? Você já favoreceu alguém por vocês terem coisas em comum? Você pensou que uma pessoa com deficiência, ou obesa, ou magra, ou preta, ou baixa, ou idosa, não daria conta? Pensa aí. Vamos pro próximo. Parou? Vamos lá. Agora, jogo de adivinhação. Quem é a pessoa que pilota o avião? Quem é essa pessoa? Me narra fisicamente essa pessoa, por favor. Quem quer narrar? A pessoa, como essa pessoa é? A pessoa que pilota o avião. Quem é? Fisicamente. É um homem branco. Pronto, obrigada. É um homem. Fechou. Não é um homem. Pode Não mudar. Era isso que eu queria. Pronto, é uma mulher. Por isso, a gente tem esse estereótipo na cabeça, né? A gente acaba visualizando as pessoas conforme um padrão, né? Próximo. Já entenderam a brincadeira, né? Agora, qual é a profissão dessa mulher? Ah, quem falou que é aí? Ah, gostei. Quem falou? Obrigada, show. Ela é diretora. Mas quem falaram mais? Pilota. Adorei. Mas enfim, não, show de bola, show de bola. Porque o que acontece? Ela é negra, realmente, pode passar. E o que acontece? Sim, ela é CEO da Lacoste Internacional, a mulher poderosa brasileira. E assim, e o que é muito legal, que ele trouxe, porque antigamente, você acha que há uns anos atrás, você veria uma profissão como essa, né? Uma posição como essa, para uma pessoa preta? Não viria? Não, nem mulher. Então isso é muito legal, né? O quanto devagarinho está mudando. E a gente já está mudando tudo isso. Próximo. Essa mulher, aonde ela está? Escola. Oi? Escola, o que mais? Na escola, o que ela está fazendo? Está na quadra. Eu vou passar para as do horário. Próximo. Sabe o que ela é? Professora. Síndrome de Down, professora. Não é? Ela é professora. Débora Seabra, Brasil, 38 anos, Rio Grande do Norte. Ai, você tem dois vizinhos. O carinha ali, roqueiro, enfim, sei lá, punk, não sei. E um casal de senhores. Aí você tá ouvindo o som alto pra caramba. Qual dos dois tá fazendo barulho? O punk. Próximo. Ali, ó. Aí bateu a vassoura. O cara tá tomando chá, meu. Fala sério. Próximo. Ó quem tá fazendo bagunça. A minha ideia aqui é trazer o quanto a gente sim julga pela aparência. Próximo. O que eu quero trazer é que a gente tem opiniões que vêm de escola, igreja, família, nossos ancestrais, o que mais que tem ali? Sei lá, internet, enfim, todas as nossas comunicações trazem informações pra gente que fazem com que a gente monte uma crença, uma visão a respeito do mundo. Então, sim, todos nós temos um tipo de preconceito. A gente tem até o que a gente chama na psicologia de um viés inconsciente, onde a gente olha uma roupa de piloto de avião e acha que é um piloto e é uma pilota, né? Pode seguir. A gente cria, de acordo com esse monte de vivências que a gente tem, atalhos mentais. Sabe quando você sai da escola e vai para casa, você faz aquele caminho. Se sua mãe, seu pai, sua avó fala, passa na padaria. Se bobear, você vai esquecer de passar. Você não costuma passar. Por quê? Você não está acostumado. A gente tem mania de fazer um atalho. Nossa cabeça vai no automático. E o nosso viés, o nosso preconceito inconsciente, o nosso viés cognitivo é a mesma coisa. A gente vai no automático. Então, ali o nosso cérebro,